Mafalda Banquarte, 1992. Emanuel Santos, 1997. Ariana Grande, 1993. Platão, 427 a.C. Este quarteto fantástico não promove a modernização de uma conversa antiga. Antes, pelo contrário, não existe troca por troca. É o não à hierarquização. Um espetáculo em formato podcast. São levantadas questões como: será que me levam mais a sério se eu usar uma gravata? Será que a academia é assim tão importante? O que vocês não sabem é que por baixo desta vestimenta estou a usar uma t-shirt que diz: Deus te livre, mas quem te dera? Quem te dera? Ana Malhoa. É o ativismo voraz contra o direito à melancolia, à tristeza. Já gostamos mais disso, não é? What Plato said to Ariana Grande? Justice for art pop? O importante não é saber o que é que ele disse. Na verdade, podemos supor, mas o que é intelectualizar uma conversa? Será que se eu usar um tom mais erudito me levam a sério? Bem, na verdade, tudo surge de uma conversa. Era o que Platão e os seus manos faziam na praça pública. Assim se discutia. E assim a dupla parte de experiências pessoais para iniciar o diálogo. O diálogo ou a gravação. Mas não vamos ter spoilers. Enquanto isto, eu vou fazendo fast forward, às vezes pausando. Há uma pergunta que eu tenho de fazer já para quebrar o gelo. Quem são vocês no bar de strip? Gri-gri. Não, calma, já estive a pensar. Boa. Eu gostava muito... Isso somos dois. Eu gostava muito de ser a pessoa que está ali no verão a dançar. Gostava de ter as skills. Pois. Nesse sentido, claro. Boa. Não sei se não sou aquele que fica aqui ao balcão, mas sempre a projetar-me ali na... Projetando no verão. Sim, sim. Pronto, eu sou a pessoa que fica a comer. Eu fico a observar. E ficas a observar? Acho que sim. É? Acho que não estou nem no bar, nem nem a performar, acho que estou a ver. Não darias um concerto pop num bar de strip? Para chegar sou mais a pessoa que está a ver e a fantasiar como é que era ser. Estamos a falar. Mas já estive mais longe de não ser a pessoa que está ali a performar. Cada vez mais perto, é o que eu queria dizer. Já estive mais longe de não ser. Foi complexo, mas cada vez mais perto. E um workshop de filosofia num bar de strip, por exemplo? Eu ia. Por exemplo, eu participava logo. Ok. Mas acho que era... Lembras que estavas a contar no outro dia uma história sobre a tua amiga onde ela fazia as performances dela? Sim, sim. Eu acho que isso é bom para... Eu acho que isso é exatamente isto que a Rafa está a perguntar. Uma amiga minha, na verdade, que uma grande confusão, porque ela não é confusão, é italiana, conhecia em Portugal e agora mora em Barcelona. E ela vai estar assim no nosso espetáculo. Espetáculo, sim. Mas uma das coisas que ela agora está a fazer é exatamente isso. Ela começou a preparar um conjunto de performances e em vez de estar a querer fazê-las em espaços espectáveis queer e relacionados com o que ela pensa, ou que nós pensamos, está a tentar mesmo fazer esse movimento de invadir espaços que normalmente ela não habita e que os corpos dela e das pessoas com quem ela está a trabalhar habitam. Portanto, se calhar um bocadinho... Acaba por ser inverso, no sentido em que era a filosofia que vinha exato, cá, exato. mas
obrigava esses corpos a vir habitar este espaço. Ok. Eu acho que isso também era um movimento... Que é o que vocês fazem um bocadinho com isto, não é? Vocês põem ali Platão a falar com Ariana Grande. E vice-versa. E vice-versa, porque não há troca por troca, não é? Sim. Eu fiquei a pensar, quando nós conversámos, como é que não se materializa esta troca por troca? Será pelo não julgamento? Será por criar um espaço onde todas estas realidades possam coexistir? O que é que acham? Eu acho que é mais essa última. E também acho que estamos agora em processo de ensaios e acho que é o que estamos a... Essa é a equação artística ou estética que nós estamos a ver como é que se faz. Porque parte de explicarmos o nosso projeto a alguém vem precisamente de nós percebermos que estamos num sítio onde já praticamos essa liberdade, mas que fora de nós isso ainda não é assim, que essas duas coisas ainda estão separadas e, sobretudo, que precisas de legitimar a Ariana Grande, em específico. Claro. Normalmente se o espetáculo só se chamasse What Plato Said, ninguém nos perguntava isso. Desculpa interromper-te, que é um compêndio, não é? Sim, exato. É um compêndio sobre Platão. De repente pões a Ariana Grande e já precisas de legitimar a Ariana Grande e porque é que ela é convocada para conversar com Platão. E, portanto, nós falamos muitas vezes que esse cruzamento que nós queremos fazer não é uma justaposição das duas coisas, ou seja, imagina pensares, dar um exemplo, foram exemplos que surgiram no início da nossa conversa na investigação, porque nós próprios temos essa divisão entranhada, não é como se nós não estivéssemos constantemente todos os dias a trabalhar esta liberdade. Vocês estão em constante processo e desconstrução também. Exato, dessa... sim, nós queremos praticar essa liberdade, mas estamos constantemente a ver-nos em ângulos mortos em que ainda temos isso dividido. E então, por exemplo, no início, como pensávamos fazer isto era, imagina, o que será que a Gaga agora tem em comum com o Empédocles, que é um pré-socrático? Porque de repente nós descobrimos que o Empédocles se apresentava muitas vezes em público com uma toga roxa e era excêntrico. Então nós começámos a tentar a roxa, procurar... não foi propositado, ok? Mas... E usava uma coroa de louros e etc. Okay. Ou então, por exemplo, pensarmos, bem, os sofistas atraíam muitos jovens que os seguiam. Sim, que os seguiam, não era? Tinham seguidores. As várias escolas de antiguidade tinham seguidores. Só que depois nós percebemos, nós não queremos fazer esta justaposição de realidades. Nós queremos... porque nós, durante a investigação, chegávamos ao local de trabalho e dizíamos, pronto, temos que começar a trabalhar, mas antes deixa-me só mostrar-te isto. E ele pegava e mostrava-me o último videoclipe que ele tinha visto e aquilo fazia-me lembrar uma coisa que eu estava a estudar na faculdade e então, de repente, começávamos a falar e estas coisas cruzavam-se naturalmente na nossa conversa e quando íamos começar a trabalhar era muito mais difícil fazer estes cruzamentos e então um ensaio deu-nos o clique, não. O verdadeiro trabalho é o que aconteceu até agora. Que é o vosso motor operativo, são as conversas, é a discussão. naturalmente a forma como conversamos um com o outro. Sim. Eu acho que cada vez que sempre falamos do nosso espetáculo também fazemos uma espécie de historiografia da nossa amizade, porque ele aconteceu assim. Sim, a ideia ele é anterior a uma candidatura, ele é anterior a uma ideia sequer de espetáculo. Ele começou a acontecer quando a nossa relação começou a ficar cada vez mais... Próxima, ia dizer íntima, mas não era. E diriam que é autobiográfico, de certa forma? Isso foi uma coisa que eu acho que temos que foi surgindo e temos vindo a encontrar, sim. Acho que começámos a perceber que era também uma vontade nossa de acrescentar histórias subjetivas, porque acho que começámos a perceber que essa repulsa pela cultura pop, ou esse afastamento pelo menos da cultura pop... Com uma certa vergonha, não é? Que nós conversámos também sobre isso. Exato. Vinha desse lugar de vergonha e que essa vergonha era, na verdade, uma coisa que era muito política, porque estava associada a preconceitos, enfim, homofóbicos, etc. Nós estamos visados. E então... E eu acho que, sim, por causa da nossa amizade, como é que isto também surgiu, eu acho que quando nós percebemos mesmo a nossa sintonia no contexto do recurso, que foi onde nós nos conhecemos, eu acho que foi aquela... Tu deste-me o CD da Miley Cyrus e da Hannah Montana. E nem éramos assim, acho que também foi assim uma maneira de te conquistar. Foi o primeiro gesto, eu acho que foi o primeiro gesto deste espetáculo. Ok.
porque de repente o recurso estava a ser um local onde nós confessávamos esse gosto. E para confessares esse gosto significa que ele está num sítio onde não pode ser falado. E portanto, logo imediatamente eu acho que as linhas começaram a pôr aí. E na verdade ele é também a forma como nós comunicamos mesmo. Acho que às vezes fora de contextos de trabalho eu e a Mafalda comunicamos, ligamos um ao outro, estamos juntos e as coisas fluem exatamente dessa maneira. Ou é para falar sobre, sei lá, um reality show que andamos a ver, mas aquilo não é só sobre o reality show, faz sempre cruzamentos com outras coisas. E acho que também este espetáculo é também o aperfeiçoar ou complexificar cada vez mais essa linguagem. Sim. Vocês não pretendem legitimar a questão do tom popular, não é? Nem diminuir ou... Nós tínhamos falado da questão de termos um tom mais erudito e que isso nos faz com que sejamos levados a sério. Sim. Portanto, a questão também não é legitimar o popular, é só, de certa forma, equilibrar um bocadinho as duas coisas. Sim, porque eu acho que também uma das dimensões da pesquisa e que acho que está neste espetáculo é a ideia de intermedial, de estares em vários meios. E o que também nós muitas vezes escrevíamos nessa fase de pesquisa, quando estávamos a explicar o nosso trabalho a alguém, era a ideia de que nós consumimos coisas nas plataformas das redes sociais, no nosso telemóvel, e isto acontece, não é? Durante uma experiência tu podes estar a ver qualquer coisa no Instagram, que por exemplo ele me enviou, que é uma coisa que ele viu no TikTok, etc. E eu estou a ler um livro, pode ser um livro para a faculdade, ou um livro pessoal, ou posso estar a fazer um trabalho, portanto estou com, digamos, tipo, o espaço cognitivo está ocupado por uma certa forma de produzir conteúdo, e de repente ele troca muito simplesmente e volta. E isto é algo que caracteriza a minha experiência. Estou sempre a entrar e a sair desses sítios. E, portanto, isso, mais esta fluidez da nossa conversa dessas referências, é o que nós queremos fixar como estética do podcast. E daí a dimensão, desculpa interromper-vos, daí a dimensão do presencial, do online, do... Sim, isso também porque percebemos que não queríamos ter só um tipo de fonte de conhecimento, né? Uma das coisas que também fomos pensando e descobrindo também outras pessoas que falam sobre isso é que aquilo que é dito como conhecimento vem sempre dos mesmos meios e esses meios são extremamente iguais entre si, não é? Portanto, é preciso acumular, é preciso acumular também referências e outro tipo de experiências. E acho que também a nossa comunicação funciona assim, né? É tão importante este videoclipe ou Ariana Grande como essa fonte de conhecimento como o Platão e pronto, e a filosofia mais canónica também. O quarto depois surge precisamente em contraponto com estes momentos, portanto tu disfarçavas-te, tu colocas apresentas-te perante os outros de uma forma que não... que não é bem genuína, não que é? Sim, que é fruto de um constrangimento, pelo menos, e depois no quarto... Escapas a... Sim, fazes performance, Pões estás a Miley Cyrus na aparelhagem. No nosso caso, pelo menos era igual. No nosso caso crescemos com Disney Channel, né? E outras coisas mais exóticas, como... Eu há pouco estava a dizer que tinha crescido com os irmãos Grimm, portanto ainda sou mais... Pronto, e eu acho que sim, no quarto acabavas por repetir imagens que tinhas visto nesses videoclipes, portanto, produzir e criar e incorporar fantasias tuas que não podias viver nesse fora. Portanto, nós temos falado muito da ideia da ascese ou do misticismo porque achamos que esta fantasia que tu produzias no quarto te permitia, por um lado, sair do teu corpo, que era essa prisão de dor, temos falado muito, mas que, por outro lado, era um simultâneo resgate desse mesmo corpo, porque há o poder de ir para essa fantasia, que não estava nesse lugar de constrangimento, alargavas as tuas possibilidades e, ao regressares, tinhas criado utopia. E isto depois, o que tu percebes neste momento mais tarde, em que te cruzas com alguém que diz eu estou aqui, eu partilhei dessa vergonha e partilho dessa fantasia, é neste momento em que estamos a trocar este CD, mas depois também na noite. Sim, acontece. Justifica muito este espaço. Depois começa a acontecer que encontras... um lugar de libertação, não é? O safe space, normalmente é à noite. E onde encontras outras pessoas, né, que de repente estamos todos coletivamente a ouvir. Agora estamos sempre a dizer Miley Cyrus, mas vamos dizer outra vez. Miley Cyrus ou Britney Spears, pelo menos essa é a nossa história, né? Em que de repente estamos a ouvir isso
juntos. Mas é e- quase entrar num, desculpa interromper, Uhum. também é quase entrar num lugar de encantamento, não é? Uhum. Coisa Uhum. de fantasia. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que entrei assim num bar queer, Uhum. fiquei, Pois é possível, não é? Tipo, não era só uma imagem da, da minha cabeça. muito estranho. Aham. Agora, Mas é- tipo, circulando de volta para o espetáculo, quando de repente te propões a pensar sobre estas coisas, que supostamente estão num sítio até bastante somático, experiencial e então supostamente não intelectual, não é? Pois. Nesse binómio, quando te propões a pensar sobre isso e quando te propões, como nós estamos a propor, a colocar isso, a encadear isso numa forma aproximada quase a uma tese, de repente isso acho que te mostra, dá-te vocabulário para compreender, falar sobre e ativamente construir uma coisa que tu fazias dessa forma inconsciente no quarto. Ou seja, de repente nós temos estado a consumir imenso material sobre o que é imagem, o que é produzir imagem, porque é que a imagem foi diabolizada ao longo de tanto tempo e porque é que quem produz imagem de facto é superficial ou não está focado nas coisas profundas, nas coisas espirituais, porque há essa diferença entre a aparência, a imagem e o que é verdadeiro, o que é interior, etc. E quando tu começas a ganhar esses vocabulários e começas a identificar essa estrutura na realidade, tu começas a poder viver mais livremente isso que antes se calhar fazias em segredo, porque de repente também tens já todo um vocabulário mais sólido que... Enfrentas o mundo com outra segurança também. Exato, Sim. Talvez Isto seja também- essa transformação que vocês tentam fazer também no espetáculo, não é? Mais para vocês, mas também, obviamente, que Sim. vai tocar muita gente, Sim. não é? Sim. Sim, eu acho que o que nós também falamos muito é que cada vez que lemos ou, sei lá, ou temos contacto com outra história de pessoas queer ou que de alguma forma se aproximam às nossas, o que acontece é esse momento em que reconheces que aquela história de outra pessoa que tem contextos muito específicos que são de outra pessoa, mas há sempre há ali qualquer coisa que é muito próxima da tua. Sim, E eu acho que se calhar é isso que vai acontecer com o nosso espetáculo, é que vão ser muitas das coisas são nossas histórias, não é? Ou histórias das pessoas que nós convidamos, Claro. mas que elas podem ou não, mas podem fazer esse curto-circuito com outras coisas, e esse curto-circuito é esse lugar comum onde nós nos encontramos e percebemos porque é que somos porque é que existe o conceito de comunidade e essa partilha de traumas, e acho que é isso que forma a comunidade. Porque nós realmente temos um rap no espetáculo. Ok. Não é? Nós vamos produzir todo um momento de videoclipe, Sim, concerto, sim, sim. pronto, esse quarto. Vamos tentar. E eu propus-me a escrever uma coisa de facto, pronto, escrita por mim, para fazer este momento. Só que isto ainda não é Rafael, isto ainda não é um rap. Isto ainda vai passar aqui pelas mãos do Vasco para tornar Ok. isto uma coisa Ok. O melhor. Vasco. O Vasco Rodrigo está a fazer connosco Ok. sonoplastia, Fixe. sim. Portanto, Tu vais ler um bocadinho. só que é cringe, mas vamos... Estás a julgar, estás a fazer Pois um é, julgamento. Não é cringe. pois é. Tu queres que eu leia ao mesmo tempo que tu? Não, vamos... Mas queremos dividir? Não, lês um bocadinho e A repas tua um licença é um bocadinho. bocadinho, né? Não vou ler Repas tudo. um Sim, eu bocadinho. escolho uma parte que achas que revela, É mas que acabar não aqui, revela. vai acabar aqui. Acho que sim. Vai! Sócrates, Platão, Descartes, donos da razão, senhores da cidade, nenhum deles escreveu sobre a minha arte, sem compreensão, sem capacidade de ver para lá do proibido, de ver de que da beleza também nasce o perigo. Porque o veneno vai entrar lento, hoje podes-me chamar tufana. I will lose my cool, fica atento, man down, como disse a Rihanna. Está fixe? Está bem? Eu acho que podemos ficar por aqui, não sei porquê, mas isto matou-me. Jung ou Rosinha? Eu tenho uma... Eu acho que vou dizer Jung. Eu vou dizer Rosinha. Ok, boa. Mas é porque eu tenho uma... Ele tem, Eu está sempre já falo várias vezes da Rosinha. Ok. Eu amo mesmo porque estou a dar Schopenhauer. Gostas e muito do Cut Jung? na Gostas da estética Sabina? E, A mulher do Jung? eu acho que mais do que gostar, eu acho que é tipo, de repente isso fica na cultura popular e tu não sabes, desde que cresces com esses conceitos Claro. que ficam. E depois quando tu vais ver de onde é que vem, eu acho que é aí que surge o espanto. Eu acho que é por causa disso que eu disse bem. Jung. E Rosinha? Mas é ótimo. Olha, eu cresci com o avô a amar concertinas e Augusto Canário, Kim Ai, gosto Barreiros, uma data tanto, deles, gosto pronto. tanto.
E quando aparece a Rosinha, é assim um momento incrível na minha vida em que eu percebo, calma que isto afinal pode ser feito de outra forma. E não é, ver uma mulher a falar sobre a sua sexualidade de forma, com os trocadilhos e tal, e ver o meu avô também a gostar daquilo. Incrível. Já partilhei um concerto da Rosinha com amigos e tudo mais, então ela aparece assim várias vezes na minha vida, sempre Muito de forma bem. positiva. Portanto, um beijinho para a Rosinha se ela nos estiver a Beijinho. ouvir. Um Um beijinho beijinho para... para a Rosinha, Consegui. um beijinho para o Jung, já não dá. Também. Um beijinho Pode para a ser. Rosinha se ela nos estiver a ouvir, porque eu Tenho aqui gostava. outra. Nietzsche ou Trio Admira? Eu juro que eu vou dizer outra vez o Eu filósofo. também acho, mas eu aqui também vou junto contigo. É, não é? Acho que sim. Acho que sim. E pá, Trio Admira, pessoal. Bem, adiante. Kant ou Britney Spears? pronto. Esta é super difícil para uma falda que eu sei. É mesmo muito. Mas inquestionavelmente Britney Spears. Agora, foi duro. Ok. Foi duro. Mas não Britney está a Spears pensar. é assim chave em quase todas as minhas fantasias. Sim, assim, eu acho que ela é E da minha identidade, não é? Axioma deste É, espetáculo. A Incrível. Britney. era impossível fazer este espetáculo sem Mas- falar da Britney Spears. Incrível.